Olá, eu sou Célia Carvalho, sou professora, empreendedora e fundadora da ACR Educação. Este canal aqui do ACRcast, ele foi criado exclusivamente para trazer profissionais da área da educação para falar suas experiências, suas dicas e suas ideias referente à educação. E hoje eu trouxe um convidado muito especial, que é o Rafael. Seja bem-vindo, Rafael, aqui ao ACRcast. Muito obrigado, Célia, pelo convite. Olha só, o Rafael, ele é formado em educação física, né? Isso mesmo. E aí ele vai contar, além de ser atleta, né? Então, ele vai contar aqui a formação dele, depois a gente começa o nosso bate-papo. Eu sou formado em educação física, tenho pós-graduação em fisiologia do exercício, em treinamento resistido, fiz uma MBA em saúde e agora ingressei uma nova graduação que é em psicologia. Atleta já fui, Célia, há muito tempo atrás. Parei de jogar já em 2004, né? E aí, desde então, eu comecei a entrar dentro desse âmbito, não só esportivo, mas bastante educacional. Sim. E quem que é o Rafael, além desses títulos? Olha, Célia, esse Rafael foi construído entre trancos e barrancos, né? Porque tive uma oportunidade de vir jogar vôlei em São Paulo, porque eu não sou natural de São Paulo. E dessa maneira eu encontrei vários desafios, porque como eu vim para cá com 13 anos de idade, você imagina um adolescente com 13 anos de idade tendo uma responsabilidade praticamente de um adulto, né? E morando com só adolescentes, porque como eu iniciei a carreira como atleta, então esse era o perfil, né? E aí tive bastante amigos, aprendi a lidar com frustrações, a lidar com hierarquia, a lidar com possibilidades de vencimento, de autoconhecimento. Então, isso vem me construindo. Haja vista que hoje eu escolhi a psicologia para ter mais ferramentas hoje técnica, para não só me ajudar a desafogar essa frustração, mas é óbvio para eu conseguir trabalhar como profissional, né? Perfeito. E como o esporte entrou na sua vida? Olha, Célia, o esporte, ele sempre fez presente, né? A minha família é uma família que pratica, sim, a atividade física e meu pai, especialmente, ele praticava mais. Então, eu acompanhava vendo ele. A primeira modalidade foi o judô. E depois do judô, eu comecei a gostar do voleibol por causa de 96, Brasil e Cuba feminino, que houve aquela briga em Atlanta, né? Uhum. Então, eu falei, gostei desse esporte. E aí, vi o vôlei de praia e fui gostando. Aí, a minha família falou assim, já que você quer praticar, e eles gostavam que eu praticasse, vamos ver aonde que tem uma escolinha perto de você. Da onde eu morava, no caso. E aí juntou a fome de querer gastar essa energia, né, de criança. E aí eu comecei a ingressar no vôlei. E aí eu fui galgando, vendo, eu consigo construir isso. Eu gostei de me desafiar isso. Essa adrenalina de pré-jogo, pós-jogo, sabe? Isso foi muito importante para mim. Bacana. E em que momento você percebeu que queria ser um profissional? Foi por acaso também. Porque imagina só, eu tenho 1,73 de altura, né? E na época que eu fui fazer teste, em São Paulo, eu nem vim fazer teste. Eu acompanhei meus colegas, que era de clube, para fazer teste. Eles sim tinham mais capacidade física para isso, só que estávamos em um número ímpar. E deles fazendo, né? Aí eles falaram, não, Rafael, para ser par, faça com a gente, né? Pelo menos a gente faz o bate-bola, o aquecimento. Eu falei, tá bom. Porque como a grande parte da minha família é de São Paulo e uma pequena parte de Campinas, então eu tive uma emancipação muito rápida da minha família de falar assim, você consegue ir para São Paulo sozinho. Pega um ônibus aqui, vai ali. Então, essa autonomia foi me dada há muito tempo, foi me estimulada há muito tempo. E aí eu vim para São Paulo para ajudá-los a chegar até o Esporte Clube Pinheiros, na época. E aí eu fiz o teste. No momento que eu fiz o teste, para ajudá-los, só eu passei dentre eles.
E aí você vem aquela coisa, né? Mas espera aí, os meninos são muito grandes, né? São muito fortes, mas alguma coisa eu tinha. E eu acredito que, né? Agradeço ao Silvio Roberto Forte, porque foi o meu primeiro técnico aqui em São Paulo e o único também, porque eu também encerrei a minha carreira com ele. Na qual ele falou, ele me viu, porque assim, a gente começou a fazer testes como todos os atletas, né? Todas as crianças, adolescentes estavam fazendo lá. Só que durante o processo ele me tirou dessa peneira. Aí eu, já imaginando, porque eu sou ruim, que não sei o quê, mas eu comecei a perceber que aqueles que tiraram eram os meninos mais fortes, mas não sei o que. Eu falei, mas gente, mas eu não caibo aqui. Mas mesmo assim, eu falei, vou ficando. Aí no momento que eu fiquei, ele falou, olha, esse daqui é praticamente o grupo que vai fechar e eu gostaria de saber onde você é. Aí eu falei, de Campinas. Aí ele falou, mas você tem onde ficar em São Paulo? Eu falei, tenho. Você tinha, Se Célia? não tivesse, você arrumava. Exato. Então, essa autonomia, ele falou que percebeu isso. E aí, ele me deu mais um desafio. Ele falou assim, mas será que um menino também pode ficar com você no mesmo lugar? Porque ainda não está pronto o alojamento. E aí, esse menino pode ficar com você? Eu falei, pode. Sem saber o que ia fazer, Célia. E isso com 13 anos. Né? Nossa, e eu estava sozinho com eles ali. No mesmo dia, era para eu ter ficado em São Paulo para eu passar as férias de dezembro aqui com a minha família daqui. Eu fiquei tão empolgado que eu voltei no mesmo momento para Campinas. Eu falei, não, eu preciso contar, porque ninguém nem acreditava que eu faria isso, né? E aí eu voltei e desde então eu falei assim, é isso que eu quero. E aí quando eu entrei no Sport Clube Pinheiros pela primeira vez, eu subi o elevador, sabe com quem que eu subi? Com o Gustavo Borges, que eu via pela televisão. Eu falei, gente, se eu tô no meio desse povo todo, eu acho que eu posso chegar em algum lugar. Então, daí criou essa expectativa, né? E como que foi essa sua experiência como atleta? E quais foram os maiores aprendizados que você trouxe? Olha, São tantos, né? São. Olha, não tenha dúvida que toda criança e adolescente precisa passar pelo esporte. Porque é ali que vai estar concretizado, estimulado de uma forma efetiva, prática, do que é hierarquia de verdade, do que é frustração, do que é autoconhecimento, de planejamento, de organização. Porque imagina que você precisa treinar, estudar. Você precisa comprar o seu alimento, fazer seu alimento. Você precisa organizar a sua casa. Tudo isso, um atleta, ele tem que fazer. Ninguém vai fazer por ele. E não, o mundo comum não é, principalmente a gente, né, citando alguns autores hoje em dia, a gente vê aqui em livros, né, dizendo que estamos numa sociedade líquida. Né, que tudo tem que ser muito rápido, tudo tem que ser imediato e tudo tem que ser passageiro. Você imagina que você treina durante uma temporada que dura 8, 9 meses para você fazer um jogo de uma final. Então, é a construção de muita coisa para um único momento. E isso não quer dizer que você está construindo melhor ou pior que o outro, mas vai chegar um momento que vai ser o campeão. E o campeão, às vezes, não é o melhor. Mas você entender e aproveitar este processo não é para qualquer um. E eu acho que o esporte traz muito isso. Ai, que bacana. Essa coisa muito boa. E qual foi, assim, eu sei que foi um grande desafio fazer isso muito jovem, mas qual foi o seu maior desafio que você enfrentou nessa trajetória? Acreditar que eu sou capaz. Porque é difícil de ter tanto respaldo, só que quando você começa a desenhar um propósito, porque não foi o atleta, né? Você não quer ser atleta de verdade. Tem muita coisa por detrás disso, que você só vai entendendo com o passar do tempo. E aí, algumas fases ou alguns momentos são marcantes para você. Então, por exemplo, teve uma vez que eu fiz quando eu já estava na pós-graduação, olha que interessante. Estava na pós-graduação, a gente estava falando sobre idoso, o idoso frágil, o idoso capaz, mais ativo. E ela falou assim, mas vocês já perguntaram para ele quando eles perceberam idosos? Então, faça essa pergunta para você. Quando você se percebeu adulto? Aí isso foi uma tarefa para casa. Uhum. Aí eu comecei a pensar, eu falei, quando é que me senti adulto? Célia, foi com os 13 anos, por responsabilidade. Foi a minha primeira amidalite
que ninguém ia comprar o remédio para mim. Eu tive que comprar o remédio, eu tinha que saber os horários para medicar, eu sabia o que era possível e não era possível comer, né? E, além de tudo, a vida que seguia, porque eu tinha que treinar e eu tinha que estudar. Então, essa responsabilidade, eu falei, aí foi um marco, que eu não passei, de fato, pela adolescência, né? Que é uma construção social. Isso é uma puberdade. Puberdade eu vou passar, que eu estava com 13 anos. Isso é biológico. Mas não esses acontecimentos de adolescente, mas sim já entrar numa fase adulta. Eu acho que a responsabilidade foi o que o esporte me trouxe. Isso que você falou é bem interessante, né? Esse questionamento, né? Porque às vezes você tem uma idade maior, mas você não tem as responsabilidades de um adulto, ou não se põe no lugar, né? E às vezes um tão jovem já tem mais responsabilidade do que uma pessoa adulta, né? E na questão da velhice também, tem pessoas com idade já, né, para a terceira idade, mas eles não se sentem, né? Enquanto tem outros que não têm a idade e se sentem velhos, né? Exatamente, porque imagina que... E a gente está vendo isso hoje em dia, né? Sim. Acho que cada vez mais isso a gente é estampado no jornal, nos noticiários, que as pessoas estão confusas entre a idade biológica, a idade cronológica, a idade social. Então, isso tudo está bem, bem confuso ainda para elas, para muitas pessoas. Certeza. E como que foi essa transição do atleta para o educador físico? Como que isso aconteceu? Foi traumático, mas foi muito bom. Foi muito bom. A gente pensa que tudo que é traumático, é doloroso, tem que ser ruim, né? E, para mim, no momento, parece que foi. Mas aí você vai passando com o tempo, você fala, não... Vai entendendo o propósito, né? Você vai entendendo que eu sou o que sou hoje por todo o trajeto que fiz, né? Eu tinha decidido que ia parar de jogar, porque já era a terceira seleção que eu era cortada por uma coisa que eu não ia conseguir desenvolver, que era a altura. A minha capacidade de aumentar de tamanho eu não ia conseguir mais, só tinha acabado. E aí era sempre esse desafio, de chegar no corte e falar assim, então, tô te cortando por causa da altura, tô te cortando por causa da altura. Ou qualquer outro compromisso que eu era chamado para outro, mas eu não sei se você pode ir por causa da altura. Eu falei, então, chega. E eu sempre fui uma pessoa estudiosa, Célia. Sempre gostei de estudar, que antes, inclusive, que a minha família nem acreditava que eu viria para São Paulo, porque eu estava estudando muito para entrar num colégio técnico em Campinas. E entrei nesse colégio. Então, eles, imagina, o Rafael passou 2 anos para entrar nesse colégio, agora que entrou, vai desistir tudo para ser atleta? E eu fiz isso. Porque o propósito era outro, né? Era a emancipação mesmo. E então, quando decidi, o técnico falou, ok, comentou com um dos diretores, e aí um dos jogos, que foi no interior, que minha família é de interior, né? Foi para lá e conversou com a minha família. Falou, olha, eu gostaria de fato saber quais planos que vocês têm com o Rafael pós-parada, porque ele parece que vai parar, não é verdade? Eu falei, é verdade. Aí minha avó falou, olha, não sei, porque quem me criou foi minha avó. E aí ela pegou e ele me propôs, falou assim, olha, se você fizer educação física, você vai ter um emprego. Olha, de novo, a ideia da emancipação vindo à tona. Eu, na hora, falei, nasci para ser educador físico? Nasci para isso. E aí eu entrei como estagiário no Pinheiros, passei por muitos processos, foi minha grande casa de ensinamento. Eu só tenho que agradecer. Foram 18 anos, Célia, dentro do Esporte Clube Pinheiros. De atleta, estagiário, coordenador, técnico. Foi, assim, incrível. Incrível mesmo. O período que passei lá. Fiz grandes amizades. Conheci aquele clube como poucos conhecem. Perfeito. Muito bom. E foi difícil você deixar essa rotina de atleta? Como você lidou com isso emocionalmente? Foi difícil. Foi difícil porque você imagina você ter uma regra, horário para tudo. Isso como atleta, porque alguém vai ficar o tempo todo te mandando, né? Te cobrando. Você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Aí quando eu fiz essa transição, mas eu fiz uma transição interessante, porque eu me tornei estagiário, mas eu fiz parte
de algumas coisas dentro do Esporte Clube Pinheiros. Por exemplo, eu continuei tendo contato com muito atleta. Eu era responsável por um grupo grande de atleta. Então, eu via os atletas, aí eu comecei a ajudar a peneirar os atletas, fazer a seleção deles. E aí o que foi ficando difícil para mim foi em que sentido? Você imagina que quando eu fui fazer teste, eu passei. Só que no momento das seleções, eu era cortado. E agora eu estava do outro lado. Tendo que cortar Eu tinha que cortar. Então o técnico falava assim, olha, esse grupo ali, ó, separa para mim, aquele ali você pode dispensar. Você imagina, Célia, 700 meninos para ficar em 5, 6 vagas. Gente que vinha do Brasil todo com uma esperança, com uma ideia irreal. E aí isso foi me frustrando. Eu falava, meu Deus, é muito seletivo. E de uma forma até cruel, né? E aí foi passando o tempo, algumas regras vinham sendo estabelecidas para que não vinham tantas crianças, mas expectativas não é você que cria, né? Não é o clube, não é o técnico, não é só o esporte, mas é a família, é o menino que também quer ser emancipado, que quer ter outra possibilidade de vida, né? Então, dizer do menino que sai de Manaus, fica 5, 6 dias para chegar lá, para ele fazer 20 minutos de teste, numa situação que qualquer técnico de alto rendimento ia olhar e falar, não está preparado, mas ninguém disse isso para ele lá. E aí você tinha que cortar ele, e não tinha muito tempo para explicar, porque você tinha mais uma outra leva de meninos para poder tentar fazer essa peneira, né? Essa seleção. E aí você, nesse decorrer aí, você viu muitos atletas que enfrentaram algumas crises de identidade, emocional? Muitos. Uma que faz parte do processo daquela idade, né? O adolescente, ele fica tá em crise. transição também, né? Ele fica em luto daquela criança, que não é mais. E o papel social também falou, você não é mais criança, você tem que se tornar como adulto. Mas não é adulto. Mas é como eu vou tornar uma coisa que eu não sei o que é. Então, é normal isso acontecer. E o bom que ainda a gente tinha algumas orientações. Não eram tão... Todo momento não tinha um psicólogo com a gente. Foi passar o tempo, foi aparecendo mais, né? Foi criando uma política para isso. Mas antes, não. Então, isso é inevitável que acontecer. Então, tinha atleta que começava a treinar e falava, não quero isso. Tinha atleta que começava acanhado e terminava o ano muito bem. E tinha atleta que sabia onde entrava e sabia onde saía. Um grande exemplo, o Douglas Souza, que é da seleção brasileira que foi com a gente. Ele entrou lá com 13 anos de idade, sabendo o que ele queria. Sabendo onde ele queria chegar. E qual meio que ele estava querendo arriscar de chegar. E se ele errava, qual é o outro caminho. E ele era um questionador sobre isso. Mas como que eu faço, então, para chegar lá se isso está errado? Qual é o certo? Perfeito. Isso não é comum em adolescente. Sim. E aí você vê, por exemplo, esse menino se despontando, você fala, foi sorte. Não, não é. Quando a pessoa sabe o que quer, né? Não importa a idade, né? Não, vai correr atrás. Exatamente. Ai, mas não é comum e não é simples. Sim. Essa complexidade de estar por trás, do amparo, né, da base, estar junto, é fundamental. E alguns conseguem isso, eu acredito, por essa maneira também. E o que te motivou a atuar nessa área de reabilitação esportiva? Então, Célia, foi exatamente nesse meio de ver que atleta é o tempo todo resultado, performance. Você está com dor, sem dor, você vai ter que ir. Se você está em luto ou sem luto, você tem que ir. Se você está com problema, você tem que ir. E eu sou uma pessoa muito humana, né? Eu cobrava os meninos, né? Porque por ser atleta, você sabe qual o caminho que foi te dado, qual o resultado esperado, quais ferramentas que você tem e como a gente vai avaliar isso. Só que sempre estava chegando próximo essa avaliação, mesmo ganhando, mesmo com um título, eu falava assim, será que existe uma outra maneira?
né, de preparar um atleta ele estar menos frustrado? Ou durante esse processo, será que existe uma possibilidade de falar, olha, o seu corpo vai ser desgastado? Porque isso não é falado lá no comecinho, sim. né? Você vai chegar até o A caldo do exaustão. caldo do caldo. E quem vai ser você depois disso? Essa era uma pergunta que sempre ficava na minha cabeça. Porque eu via ex-atletas com alguns comportamentos de atletas, bacana, legal, no sentido de responsabilidade, né, de propósito, né, e outros totalmente perdidos. E aí, lendo algumas bibliografias, você via mais ainda daqueles atletas ainda de ponta, que no final da carreira ficavam perdidos. Né? O Michael Phelps escreve isso no livro dele. Quem é o Michael Phelps fora da piscina? Ele não soube explicar. A vida dele é isso. Era isso, era contar azulejo, era contar abraçada, era contar tempo, era tempo menos que tempo, quanto tempo eu preciso para chegar em tal lugar, quanto tempo é a competição e que eu preciso... Era o tempo todo isso. E depois disso, essa preparação foi uma alerta na minha cabeça. E eu falei, e o que tem depois disso? E aí eu fui parar no HC para fazer uma pós-graduação muito boa. E aí eu vi que assim, o velhinho também quer levantar da cadeira, é o propósito dele. A pessoa quer manter a autonomia na fase idosa. O que ela faz? Como isso acontece? E como eu sou educador físico e entendo um pouquinho só, né, da parte do desenvolvimento motor, eu falei, como eu posso então contribuir e verificar essa possibilidade, esse êxito, né, com o humano? Então eu fui estudar essa área. E aí fiquei maravilhado. E qual a importância de um acompanhamento profissional correto numa recuperação, por exemplo, de lesões? Então, imagina isso, né? Como o próprio atleta. Você imagina se todo atleta tivesse realmente esse amparo, não só de performance, mas do humano. A Ana Cláudia Quintana, não sei se você conhece, é uma médica paliativista e ela é geriatra. Uhum. E ela quis fazer isso para entender assim, por que todo mundo fala lá no final que só tem que ser a morfina para dor, para diminuir o sofrimento? É uma das estratégias, mas além daquela doença existe humano. Uhum. Então, e isso é a mesma coisa com o atleta. Isso é a mesma coisa, por exemplo, de qualquer lesão. Eu vou tratar a lesão, né? Eu vou ajudar a melhorar aquele músculo, aquele tendão, o pós-cirúrgico ou antes da cirurgia, porque você precisa estar... Normalmente, quem está preparado antes de uma cirurgia ou pós-cirurgia é muito melhor. Ou até uma grávida, né? Se prepara antes da gravidez e pós-gravidez, a probabilidade de ela voltar melhor, tudo. Além da qualidade de vida, de saúde, né? Então, ter um profissional, Célia, para te acompanhar nesse processo e te dar várias possibilidades, porque eu acredito no poder da escolha. Sim. Se você... e o conhecimento te dá isso. Sim. Então, por isso que eu acho muito bonita a educação. Então, quando você sabe aonde você quer ir e as pessoas te dão ferramentas, você escolhe qual fazer. E ainda quando a pessoa ela é capacitada, tem ferramentas e ela gosta do que faz, essa trajetória ela não vai ser menos dolorosa, porque a dor vai existir. Mas eu acredito que o sofrimento não. O sofrimento ele vai ser mais brando, você vai sentir mais acolhido o tempo todo, entendeu? Faz sentido para você isso? Então, por exemplo, uma pessoa está no auge e se lesionou. Ninguém quer lesionar. Mas se ela está preparada, sabendo que isso pode acontecer, há a frustração, óbvio, mas aí você acompanha e fala assim, calma, o processo é esse, pode acontecer isso, pode acontecer isso, pode acontecer isso. Então, torna-se o mais saudável possível para aquele ambiente, né? Para aquele processo todo. Então, eu acho que é fundamental ter um profissional ao seu lado para te acompanhar, para te dar essas possibilidades e te acolher, acima de tudo. É isso que eu ia falar. O acolhimento, né? A pessoa se sente até melhor, né? Nossa! E quais são os erros mais comuns que você observa nas pessoas que fazem exercício físico? Ou algo que está relacionado, sei lá, às vezes fazer sozinho, sem orientação. O que você percebe, assim? Eu percebo bastante que essas pessoas, Célia,
não fazem porque elas querem. Elas só seguem. Tem a atividade física, a gente chama de domínio da atividade física. Ela tem 5 domínios. Lazer, ela tem de deslocamento, ela tem doméstico, ela tem tarefa de serviço laboral, né? E a maioria das pessoas querem fazer isso de uma forma obrigatória. Eu tenho que. E a atividade física de forma de lazer, elas não fazem. Então, por exemplo, me disseram que eu preciso fazer musculação. Mas eu vou lá, faço a minha matrícula, compro a melhor roupa, sigo um influencer para isso, vou lá, peço tô colocando num cenário específico, tá? Uhum. Numa rede qual não tem tantos profissionais te acompanhando, te boto lá para treinar. Qual a probabilidade, você que nunca usou um tênis, nunca vestiu uma roupa daquela, nunca frequentou aquele tipo de ambiente, vai gostar de fazer aquilo? Sendo que a musculação é empurrar e puxar, basicamente. Óbvio que isso eu tô falando o meu olhar, se eu só olhar a mecânica, né? Os gestos motores. E eu não te explicar quais são os benefícios a curto, médio e longo prazo. Você não gosta de fazer musculação, mas você pode fazer pilates, você pode fazer crossfit, você pode dançar, você pode caminhar, você pode correr. O que te faz gostar? O que faz você terminar de fazer aquela atividade e falar, eu quero fazer de novo? Célia, são muitas possibilidades. Falar para mim que você não gosta é restringir a sua capacidade intelectual. Sim. De experimentação. Sabe? Tem que experimentar mesmo. Com vários grupos, sozinho, em ambientes diferentes, com barulho, sem barulho. Porque aí tem pessoas, por exemplo, que é mais sociável. Se você experimentar aula coletiva... Porque às vezes sozinho, eu acredito que seja mais difícil, né? Se você tem o compromisso, vamos, tal hora, vamos juntas. Aí você tem um compromisso com aquela pessoa, então você não vai furar. Exatamente. Então você acaba não procrastinando por conta disso, né? Exatamente. Uma das maneiras de aderência à atividade física é essa. Faça com alguém e uma coisa que vocês gostem ou que vocês estão experimentando. Às vezes eu não gosto, mas você gosta. E como eu gosto de você, eu começo a ir. E aí, de repente, do jeito que você fica falando como é legal pra você, você começa a me convencer. E aí, de repente, do nada, eu tô mais animado que você. Porque muitas vezes as pessoas confundem exatamente isso. A motivação com esse entusiasmo, né? E você acredita que o emocional, ele interfere na escolha também? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Imagina você, uma pessoa totalmente borocochô, que passou o dia todo trabalhando, frustrada. Você vai querer alguém na sua orelha falar assim, mais 10, põe mais 5, vai mais embaixo, puxa mais forte. Isso não vai acontecer, né? Por isso que nesses momentos, por exemplo, eu acredito que os professores de educação física precisam entender um pouco mais. Quando a Célia vier treinar, por exemplo, comigo, no momento que ela chegar, eu tenho algumas perguntas primárias para entender como a Célia está. Sim. Óbvio que a gente vai cumprir um programa, né? Porque a gente tem um objetivo a ser alcançado. Mas como a Célia está hoje? Como eu posso estimular ela da melhor maneira dela hoje? E se essa Célia continuar tendo esse comportamento de cabisbaixo, eu tenho que falar para a Célia, Célia, que você já foi em algum médico, já procurou saber o que está acontecendo? Porque se eu falar rotular você, que você é preguiçosa, é fácil para mim, mas eu estou perdendo mais uma pessoa para o sedentarismo. Certeza. E não é o objetivo primário do educador físico, né? É fazer que as pessoas mantenham-se saudáveis. Até porque não é questão de estética, né? Não. Às vezes é questão realmente de saúde, né? Eu falo, até brinco com meu pai, eu falo assim, olha, o senhor tem que fazer atividade física, musculação, para o senhor ir no banheiro sozinho, viu? Porque, Exato. olha, ninguém vai querer fazer as suas necessidades acompanhado, né? Exato. E fazer, eu acho que esse tipo de pergunta, né? Até onde você quer que você tenha autonomia. De fato, você sabe o que é autonomia? Você já passou por algum momento que você teve que ser
ajudado a tomar banho, a comer o que você não quer. Você já experimentou isso? A pessoa já é confortável para você passar o resto da sua vida assim? Alguém ficar escolhendo as coisas por você? Porque a gente está caminhando por uma pirâmide que as pessoas vão ficar mais velhas. Então, o quanto é que você quer e até como você quer ficar lá, né? Então, você tem que escolher isso agora. Então, o quanto antes você começar é melhor. Não tenha dúvida. Certeza. E o que te levou a começar a estudar psicologia? Célia, me dá mais ferramentas. Não tenha dúvida. Ferramentas de entender o ambiente, esse poder desse ambiente, né? Porque não adianta você também ter a motivação, esse entusiasmo de começar, de comprar uma roupa legal, de pagar uma boa academia, até ter alguns colegas que vão com você, mas se de fato o seu ambiente muito próximo é desfavorável a isso. Então, e que ferramenta que eu tenho para te ajudar? E no momento, por exemplo, de você fazendo, e quais ferramentas que eu vou ter para falar, a Célia me deu esse tipo de dica agora, eu vou tentar por esse caminho aqui com ela. Esse tipo de resposta dela parece que está me sinalizando outra coisa. Aí você está falando, você faz uma anamnésia, por exemplo, com a pessoa para poder ajudar ela no não propósito. Não só a anamnésia no início, mas durante todo o processo. Eu acredito muito nisso. Que se as pessoas tivessem mais capacidade de ter ferramentas para ajudar na autonomia do próximo, as coisas facilitariam. Eu acredito muito nesse caminho. Então, fazer psicologia hoje para mim que é uma satisfação e de me entender, né? De me encontrar. Porque lembra que eu te falei que eu já via essa sensação de que o humano não é só performance, Sim. o humano não é só o doente, Sim. o humano é humano. Então, a psicologia vai muito nesse encontro. Então, eu vou para as aulas, assim, com essa expectativa lá em cima. E como que você enxerga a relação entre a mente e o corpo de uma pessoa sedentária? Ela precisa entender que ela tá tendo uma dicotomia, tá separando corpo e mente, e ela não pode fazer isso. Uma pessoa sedentária, normalmente, ela tá com a mente perturbada, tá acontecendo alguma coisa que ela não tá entendendo para onde ela tá indo, que propósito que ela tá fazendo, e o corpo dela tá doente, porque ele precisa se movimentar para sobreviver. E eu sei que existe muita possibilidade da sociedade, das circunstâncias, fazer que você não faça tanto exercício físico. Mas você pode fazer a atividade física mais regular. O que eu quero dizer com isso? O exercício físico ele é aquela coisa planejada. Sim. Né? Eu preciso chegar em tal lugar em tanto tempo ou em menos tempo, ou em mais longe. Então, eu tenho uma coisa muito datada, né? Com números. Agora, a atividade física não. A atividade física é o movimento do corpo, sem pretensão. É só varrer, né? Fazer a atividade doméstica? Ajuda, mas se você imaginar, então, só limpar o dia inteiro sem condição nenhuma de comida, de nenhum descanso. Também é ruim. Então isso é um paradoxo também da atividade física. Mas escolher, de novo vem essa palavra na minha cabeça, escolher assim, eu vou descendo 1 ponto, 2 pontos antes para andar. Eu não vou pegar essa escada. A cada 2 horas, se eu tiver a possibilidade, eu vou andar. E o tempo que eu vou construir, esse é meu. Então, esse eu vou fazer a minha dança, esse eu vou caminhar com meu pai, eu vou fazer uma atividade que eu queira fazer. Uma atividade que movimente, porque o músculo ele precisa ser movimentado. E tem um professor que é um neurocientista, ele fala que o cérebro ele não vai funcionar se o corpo não funcionar. Porque o cérebro faz parte desse corpo. Sim. Então, você está negligenciando, né? Ou seja,
todo exercício físico é uma atividade física, mas nem toda atividade física é um exercício. Exatamente. Exatamente. E na sua visão, hoje as pessoas precisam estar mais em tentar praticar atividade física ou fazer terapia? Se eles puderem, faria os dois, né? Juntos. E isso é a minha curiosidade. Será que dá para fazer junto? Por esse caminho. Depois que você terminar tudo aí, você botar em prática, você me conta. É por esse caminho que eu quero ir. É por esse caminho. E você já vivenciou situações em que psicólogo foi determinante no desempenho da recuperação de alguém? Todo o tempo. Assim, eu tenho posso dizer que ela é uma grande amiga, que é uma psicóloga esportiva, que o nome dela é Marisa Marcunas. Ela trabalha no COB e com atleta de alto rendimento. E ouvir a Marisa e ver os atletas dela é ver exatamente isso, a diferença que ela faz. Ela tem algumas frases, né, que eu ouço ela dizer, ela já disse para mim, essa capacidade de zoom. Né? Onde você está agora, que você precisa fazer para alcançar aquilo ali. Mas não esqueça quem você foi para chegar aqui. Ter alguém com esse tipo de ferramenta, no momento que assim, por que comigo? Eu não sou bom. Ter essa capacidade desse tipo de ferramenta, de falar assim, calma, vamos refletir juntos. Faz toda a diferença. Você viu agora nas Olimpíadas passadas a Rebeca homenageando a psicóloga dela, Sim. né? Que ela chegou onde chegou por causa dela. Né? E ela também não é só por causa dela, né? Tem o técnico, tem o preparador físico, tem os pais que incentivam e tem literalmente a vontade dela, né? Porque ela construiu aquilo, falou, eu quero chegar ali, e ela batalhou e chegou. Né? É muito legal ver o reconhecimento, né? E você se ver sendo reconhecido, né? Porque às vezes a pessoa está lá nos bastidores, né? E só o atleta que está aparecendo, né? Mas nessa hora mostra todo o trabalho, né? Ali por trás, né? E o que pode ajudar uma pessoa a desenvolver mais disciplina e consistência, tanto no esporte quanto na vida? Modificando o ambiente dela. Se você cria um propósito, você precisa saber que aquele ambiente precisa estar favorável para você. Não ter uma psicóloga, mas saber que aquelas pessoas que estão ao seu lado vão te incentivar. Saber que o seu objetivo está claro para todo mundo. E eles vão falar assim, não, realmente, você não precisa beber mesmo hoje, porque você vai ter a prova amanhã. A pessoa que começou a fazer atividade física, nossa, mas você fez essa caminhada por tanto tempo, você deveria ter feito mais rápido. Nossa, você está há 3 meses, nem vejo nenhuma mudança no seu corpo. Estar nesse tipo de ambiente desfavorece. Então, aprender que o ambiente é um fator muito importante é uma das coisas que vai te favorecer a fazer atividade física e manter. Então, esse caminho eu acredito que é um dos melhores caminhos a ser seguido. E que conselho você daria para alguém que está desmotivado ou pensando em desistir por não ver resultados rápidos, por exemplo? Talvez as expectativas e os propósitos não estão de acordo com de fato o que você quer. É repensar. Todo mundo, por exemplo, fala assim, até vou fazer uma brincadeira, né? Porque tem que falar assim, eu quero perder 10 quilos em um mês. É mais fácil cortar metade de uma perna. Você vai perder mais que 10 quilos. Porque não é possível. Eu acho que você quer perder 10 quilos, de fato, planejar isso um período maior. Ou você quer perder esses 10 quilos em um mês, você pode até conseguir, mas você está preparado para tanta consequência que você vai ter? Será que vai valer tanta pena? Sabe, Célia, eu vejo que as pessoas estão muito desmotivadas porque elas não sabem o que elas querem. Não está claro na cabeça dela. Por que 10 quilos e por que agora? Ou por que eu preciso estar naquele ambiente para performar aquele jeito? Mas em nenhum momento busca o prazer, sabe? De fato, o prazer de praticar. Né? Tem muita gente que adora dançar porque não dança. Porque eu sou gordinha ou porque eu sou descoordenado. Se você não começar e não ligar para que os outros... Você não adianta. Sempre tem um lugar que você vai ser acolhido.
E tem uma coisa também interessante, é que às vezes a pessoa, ela quer algo, mas ela não começa, como você falou, ou às vezes ela, nessa questão que você falou, de ser gordinha, às vezes a pessoa não tem uma autoestima, né? Alta, né, muito baixa, não faz um cronograma. Então, eu estava aqui pensando, se todo mundo fizesse esporte, tivesse toda a disciplina que você falou que você teve aí, muita gente não sofreria na vida adulta, né? Porque o que falta? Muitas pessoas elas não conseguem fazer o planejamento, às vezes, diário do que elas têm que fazer. Elas se ocupam, mas elas não são produtivas. E aí acaba passando o dia e vem o quê? A frustração por mais um dia, mais um dia, mais um dia, sem conseguir fazer, às vezes, uma caminhada, né? Fazer algo para si, se cuidar, né? Principalmente a mulher, né? Que ela começa a fazer tudo para os outros e esquece de si, né? Não tenha dúvida. Tem um monge que uma vez ele ouviu um podcast dele, ele falou assim, a gente tem uma preocupação só, é com a saúde. Porque uma vez que você não tem mais saúde, ela vai se tornar prioritária. Sim. E sem contar que a doença, quando vem, ela não bate a sua porta perguntando assim, ô Rafael, você vai poder ficar de cama hoje? Né? Você vai poder faltar no trabalho, né? Então, por isso que a gente tem que cuidar da saúde, né? Não tem a dúvida. Porque a doença, né, virá. E hoje, qual que é o seu propósito dentro da sua profissão? O meu propósito é criar mais ferramentas, entender como eu consigo, de fato, na prática, integrar a psicologia com a atividade física prazerosa, né? Com exercício físico prazeroso. Quais ferramentas que eu posso construir a cada vez mais para que as pessoas não desistam ou ingressem e comecem. Olha que interessante, Célia, nós temos aqui no país uma indústria com muitas academias. O segundo país que tem mais academia no mundo. Só que nós temos 50% da população sedentária. Não é esquisito? Não é esquisito saber que a indústria wellness do bem-estar aqui no Brasil está lucrando, acontecendo em 50 milhões, não sei quantos bilhões, e tem muita gente ainda pagando, tem que pagar o SUS, né? Investe em saúde preventiva, porque se tivesse fazendo atividade física e tomando remédio, não teria tanta intercorrência. Não teria morrendo tanta gente com problema cardíaco, com descompensação de hipertensão, aparecendo alguns câncer por falta de atividade física, fumo. Essa conta não fecha na minha cabeça, Célia. Em algum lugar estamos errados. As pessoas não estão praticando atividade física por algum motivo. Falar que porque o cérebro e o corpo, de fato, tem essa tendência a gastar menos energia, porque a gente é criado só para reproduzir, caçar e comer. Ok, mas a gente hoje tem consciência de que se você faz atividade física, que você tem benefícios com isso a curto, médio e longo prazo. E por que as pessoas não fazem? Será que é só o dinheiro? Será que é só o poder? O que será? Eu não consigo te responder, Célia. De fato, não consigo. E mesmo tendo, terei, né, ferramentas, eu acho que eu não vou ter essa resposta. Mas eu vou ter, pelo menos, alguns meios de ajudar mais pessoas. Essa é a minha ideia. E onde você deseja chegar com essa união nessas áreas no futuro? Dando a possibilidade para mais pessoas fazerem isso. Quero criar uma empresa para que eu possa dar suporte para as outras pessoas, ensinar as outras pessoas esses caminhos, né? De forma um pouco mais segura, mas que tenha mais eficiência, né? Não sei se eu teria o meu espaço de eu fazer o meu atendimento, mas eu gosto muito dessa capacidade de ensinar. Porque quem ensina sempre aprende. E você pensa na parte digital também? Na parte digital. Mas eu nunca vou deixar a coisa humana. Não. O presencial, ele não tem o que substitua, né? Mas eu acredito que na parte online você vai
alcançar muito mais pessoas. Uhum. Então, indiferente seja com a educação física ou com a psicologia, Uhum. né? E já falando sobre isso, você vai agregar a psicologia só na parte da educação física ou você pensa em outro leque para a psicologia também? Penso bastante. Entrar na psicologia, falar que eu gosto só de uma coisa, não. Eu gosto de humano. E eu gosto muito da coisa social. Então, por exemplo, o aplicativo ajudaria muito nisso. Mas também gosto do... parece até um pouco meio sádico, né? Eu gosto do sofrimento, mas entender trauma. Então, eu vejo também a pessoa. Então, eu acredito que a psicologia está me dando mais caminhos. Caminhos. Para quê? Para que o humano sofra menos dentro da possibilidade de escolha e fazer, de fato, manter fazendo a atividade física. Mas quando você fala de sofrimento, basicamente não é que você goste, mas possivelmente você consiga identificar no outro a dor com muito mais facilidade, porque isso eu te falo referente a vários assuntos. Então, por exemplo, trabalhando com o empreendedorismo, a gente trabalha com várias pessoas. E no decorrer desse trabalho, a gente começa a identificar padrões. Né? E você começa a ler as pessoas. Então, dentro do meu nicho, né, que é do empreendedorismo, de vendas, às vezes a pessoa fala comigo, eu já, na hora ali você já consegue entender o que está acontecendo com aquela pessoa, porque ela não está sendo produtiva, por X, Y motivo, então você já consegue identificar. Então, você possivelmente, por você ter amadurecido muito rápido, ter passado por algumas coisas que às vezes possivelmente você não tinha nem com quem se abrir, conversar, né? Ou quem te socorrer ali, ou fazer por você, né? Porque às vezes a gente, quando mora com o pai e com a mãe, né? Ali, né? Eles fazem tudo, né? E você tá só ali. Quando você começa, sai de casa, aí as responsabilidades, elas vêm todas, né? Então, isso nada mais é do que... o propósito daquilo que você já passou, né? Chegou até aqui, né? No decorrer desse caminho, tudo que você vivenciou, ele está servindo hoje para o seu aprendizado, para a sua profissão, para o que você quer para o seu futuro. Então, possivelmente isso, né, já está formado em você. E aí o teu olhar já está bem mais aguçado referente a isso, né? É verdade. E que dica prática você daria para quem está começando no esporte hoje? Comece. Tenta sair daquela aula sorrindo. Aquela coisa que você tem que lembrar quando você era criança. Quando a criança ela sai da brincadeira que ela gosta muito, ela quer voltar. Ela quer brincar de novo. Então, resgatar essa criança. Resgatar essa capacidade de sorrir sem motivo. Então, começar a fazer atividade física pelo prazer. Ter companhia para fazer. Escolha lugares próximos à sua casa. Já estou dando várias. Quanto mais facilitado for, a probabilidade de você manter é maior. Não adianta eu imaginar uma academia ou em qualquer espaço longe de casa, que vai me demandar muita energia e tempo para isso, ou muito dinheiro para isso. Então, comece mais perto, naquilo que eu gostava de fazer quando criança, faça com mais pessoas, e observe você. Observe coisas pequenas como: meu sono melhorou. Minha regularidade ao banheiro melhorou. A minha disposição do dia melhorou. Não pensa em coisas em performance o tempo todo. Eu preciso bater tanto tempo, eu preciso levantar tantos quilos, eu preciso perder tantas gramas. Não. A mudança é antes disso. É aquela coisa de que assim, olha, Célia, vamos fazer o nosso trabalho um pouquinho depois, um pouquinho antes, porque eu tenho a minha dança para fazer em tal horário. É dar prioridade a você. A hora que você começar a entender isso, você não para mais. É muito difícil. Você pode deixar em algum momento, porque é esporádico. Aquele momento, olha, estou cuidando de tal pessoa, tenho que fazer aquela viagem, mas tá ali, tá plantada e você tá florescendo o tempo todo.
E pensando também, como você iniciou no esporte muito jovem, referente aos pais também, que recado você daria para os pais que hoje as crianças estão todas nas telas, né? Como fazer uma mudança assim de forma que os pais possam incentivar, né, e dar as possibilidades que hoje a gente sabe que antigamente a gente eu brinquei na rua, gente, eu brinquei na rua, jogava bola na rua, então assim, hoje tem muito carro, tudo, né? A gente não tem a insegurança também, mas de que forma que esses pais, que você daria uma dica para esses pais tirarem as crianças das telas para elas conseguirem fazer um esporte e o que isso mudaria na vida delas, né, referente a isso? Olha, Célia, mudar o ambiente. Por que será? Não sei se você já parou para pensar nisso. Quando uma criança está num celular, principalmente num joguinho, se ela perde, você consegue frustrar ela? Você viu ela perdendo? Não. Qual é a quantidade de frustração que ela tem? É baixíssima. Agora, se ela está brincando com um monte de criança e ela perde, olha quanta frustração. Então, a concorrência é grande. Aqui só tô eu e o aparelho. Aqui é muita gente me vendo. Então, eu acho que parte do princípio ensinar para ela que a frustração, ganhar e perder faz parte. Mas o mais legal é se divertir. Então, em que momento? Busque, crie com a sua criança. O que a gente é capaz de fazer com essa bola de papel? Será que a gente não deixa cair? Será que você só consegue bater com a mão assim? Será que assim também não? Explorar o ambiente. Ser criança. A criança, ela vai explorar. Então, você literalmente deixa o ambiente seguro para que ela possa explorar. Porque ela não tem outra maneira. Ela vai explorar. No começo, é óbvio que ela vai achar chato. Mas você, como um adulto, vai impor esse limite. Falar, não é ruim isso. Isso aqui é legal, porque olha só, a mamãe está fazendo com você. Olha, e você, de fato, fazer não é só para aquele momento, Célia. É diferente quando você vê os pais ativos, por exemplo, pais atletas, ou pais ativos mesmo, que faz corrida de final de semana, que joga bola de final de semana, ou que caminha, que faz academia. Quando ele fala, filho, vamos lá com a mamãe fazer? A criança, ela te imita ou não te imita? Imita. Olha, filho, eu consigo fazer 10 flexões de braço. Você consegue fazer? Olha, filho, olha o jeito que a mamãe... Você agacha igual a mamãe? Olha, filho, eu consigo pegar a bolinha e tal. Você duvido que você pega mais rápido que eu. Esse desafio a qualquer criança você consegue estimular. Qual o benefício disso? Ser um adulto saudável, fisicamente, mas também mentalmente. Porque ele vai saber o que é frustração. Ele vai saber que ele vai perder. Que tá tudo bem. E aí ele pode recomeçar. O mundo não vai acabar a partir do momento que ele perdeu o gol. Ou que ele não alcançou aquela marca. Mas ele vai ter outra oportunidade, porque ele vai criar outra oportunidade. Eu acredito que o esporte tá para além dessa performance, né? Só de ganhar e perder, só ser o mais rápido, só pular o mais alto, ou só conquistar. Você tem que ensinar a criança exatamente nisso. E é isso que me frustra um pouquinho, por exemplo, quando você vai para a escola, né? Que cada vez mais a educação física está sendo tirada. E aí, quando você falou, o ambiente já não está sendo favorável a ela brincar na rua. Para dentro do condomínio, mas eu não estou em casa. Será que as outras crianças, qual é o ambiente que ela está? Será que está sendo, a minha filha está sendo perseguida, não está, no caso do bullying? Então, a gente vai criando tantas barreiras que é mais fácil, parece a sensação de segurança, de deixá-la dentro de um tablet. Mas é a pior escolha. Sim. E outra coisa também, Rafael, é identificar o que a criança gosta de fazer. Eu vi um vídeo que foi, assim, muito marcante, né? A criança estava jogando futebol, uma menina, só que ela estava fazendo acrobacias, né? Aí você fala assim, você está no lugar errado, né? Porque, às vezes, a pessoa, ela é muito boa em outra coisa, e não naquilo que ela estava fazendo, né? Mas é bem interessante a gente ver o que realmente as crianças gostam, né? Então, de esporte. Nesse sentido. Então, por exemplo, de performance. Se eu não fui atleta de futebol, eu quero que minha filha seja a melhor jogadora de futebol.
mas percebendo que ela É o deu que ela aquela quer. linda... acho que ela deu uma estrelinha. É isso, então ela vai ser feliz dando estrelinha. Será que ela pode dar no tablado, em cima de um aparelho, ou ensinando outras crianças? Como é? E aí explorar esse movimento e valorizar esse movimento dela. Bacana. E que dica prática você daria para quem está lesionado e se sentindo desmotivado? Vai passar. Tudo passa. Tudo passa. Tem uma boa equipe, se você puder, ao seu redor, e que eles vão te dar um parâmetro do que pode estar acontecendo. Às vezes a gente acredita que é o último momento, né? Que assim, acabou. Pode ser que acabe. Pode ser que é uma lesão tão séria que não vá para frente. Mas existe você além daquele esporte. Então, vai passar. Que bom. Tudo passa. Qual hábito simples pode melhorar significativamente a saúde física e mental? Fazendo atividade física. Pelo prazer. Pelo prazer. Não tenha dúvida. Se você escolher uma coisa pelo prazer, você vai manter fazendo, então o seu corpo vai manter se movimentando e a sua cabeça vai manter acreditando que você pode fazer aquilo. Você vai ter relações sociais, você vai dormir melhor. Fazendo. Não pare. Não pare de fazer aquilo que de fato você gosta de fazer, se movimentando. E para finalizar, que mensagem você gostaria de deixar para quem está nos ouvindo? Busque seu poder de escolha. A escolha é um dos maiores poderes que você tem. Tá perto de pessoas que vão te ajudar a te dar ferramentas para você escolher uma melhor maneira de fazer atividade física, de ter essa saúde mental, vale a pena viver. E onde que as pessoas podem te encontrar para acompanhar o seu trabalho? Célia, eu preciso melhorar bastante nisso. Porque a minha rede social é bem ruim, né? Não vou negar. Mas na rede social, né, no Instagram, que o meu perfil chama Prof. Rafael Lima, com L só. Lá eu posto algumas coisas, mas principalmente através de amigos. Então, entre em contato com você, né? Entre em contato com pessoas que venham falar comigo. Mas saiba que eu sou uma pessoa muito dedicada a ajudar o próximo. Gosto muito de saber que você quer chegar em algum lugar e se eu tenho ferramentas para te ajudar na parte física, hoje, e futuramente na parte mental, conte comigo. E as suas projeções para o futuro aí? Terminar em breve a minha graduação. Vou acreditar sim que eu quero me especializar cada vez mais e entrar dentro do mundo do empreendedorismo. Que bacana. Quero ajudar mais gente com a atividade física e a saúde mental. Tenho certeza que você tem um grande potencial para isso e muito mais. Muito obrigado. Gostaria de agradecer a todos vocês pela participação aqui hoje. Vou deixar aqui embaixo o @ do Rafael, para que vocês possam entrar em contato com ele. E desde já, viu, Rafael, agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com você hoje. Eu que agradeço, Célia. Parabéns. Parabéns pelo seu trajeto. E eu acredito que você vai muito mais. Muito mais. Porque você tem um propósito e você tem meios para isso. Obrigada. Parabéns. Obrigada mesmo. Gente, até o próximo podcast. Tchau, tchau.